O BRB está passando por maus bocados, você já sabe disso, mas essa semana tivemos uma novidade muito importante, que nós tivemos um socorro bilionário ao Banco do Distrito Federal, e isso vai mudar toda a regra do jogo daqui em diante e vai fazer uma grande diferença, principalmente para você que tem aí CDBs, LCIs e LCAs da instituição. Nesse vídeo, o que a gente vai conversar? Eu quero te mostrar como que o BRB está dentro do mercado financeiro, ou seja, como que ele se posiciona como um banco emissor de dívida nesse momento. A partir disso, te explicar o que aconteceu e como que funciona essa linha de crédito para você ter noção do que está acontecendo. E no final desse vídeo quero te explicar se vale a pena ou não você ter investimentos no BRB, você investir em CDBs, LCs e LCAs do BRB, ou se faz sentido você ainda ficar de fora, mas enfim, a gente vai construindo esse racional ao longo do vídeo. Mas para a gente começar, o que você precisa saber é que o BRB comprou uma carteira bilionária de ativos do Banco Master, e a grande parte dessa carteira que foi comprada pelo BRB descobriu-se posteriormente que eram ativos fraudados, empréstimos fraudulentos, ou seja, que não existiam. E dessa forma, foi necessário, segundo o próprio BRB, que ele se recapitalizasse em 12,2 bilhões de reais para manter as atividades e o patrimônio andando de uma forma normal. O ponto é que o BRB não tinha esses 12 bilhões ali no cofrinho dele, na reserva de emergência dele, para continuar suas atividades, e ele teve que recorrer a algumas medidas, e aí começou um processo judicial gigantesco para tentar salvar o banco. A Câmara do Distrito Federal votou pelo socorro estatal ao banco, depois nós tivemos algumas procuras de investidores querendo comprar parte do BRB para fazer todo esse processo, então gerou uma grande confusão, um gigantesco processo mesmo, e a partir disso decidiu-se nessa semana um acordo entre STF, FGC e o Banco BRB, que o BRB vai pegar um empréstimo de 6,6 bilhões de reais no Fundo Garantidor de Crédito, e com isso ele vai ter aí uma maior liquidez, vai ter mais dinheiro disponível, e a gente vai falar um pouco mais desse empréstimo mais para frente. O grande ponto é que o BRB ele deixou de ser um banco seguro, considerado seguro para você investir, mesmo que ele tenha uma participação do governo do Distrito Federal. E quando eu falei sobre esse caso no último vídeo aqui do canal falando sobre o BRB, eu tinha mencionado que eu acho muito difícil que o banco quebre, e eu ainda continuo com essa tratativa. Mas isso não quer dizer que você deva sair investindo aí por todos os produtos do BRB. Então o ponto principal que você precisa entender é que existe um grande entrave judicial. Agora o BRB tem um empréstimo de 6,6 bilhões para pagar para o Fundo Garantidor de Crédito, e a partir disso a gente tem dois cenários possíveis. O primeiro cenário é que o Fundo Garantidor de Crédito realmente salvou o BRB, BRB vai salvar, vai honrar seus compromissos a partir de agora e vai voltar para os trilhos em alguns anos, em alguns meses, que seja, dependendo da gestão do banco. O segundo cenário, que alguns economistas do mercado acreditam, é que o BRB ele simplesmente postergou o problema, porque quando você pega um empréstimo, você não necessariamente está ajustando o seu patrimônio. No caso do BRB, o que está faltando para o banco não é só um fluxo de caixa positivo. O banco não precisa somente de dinheiro para fazer as custas e gerar mais empréstimos, algo nesse sentido. O BRB ele tem um problema de patrimônio, ou seja, o BRB ele ainda não admitiu perdas patrimoniais com essa compra do Master, porque ele teve que pagar esses ativos, né, do Banco Master com outros produtos que não foram dinheiro. É muito comum no mercado financeiro uma empresa comprar outra, um fundo de investimento comprar outro, com ativos que não são dinheiro em caixa, né, não paga no Pix, como a gente costuma falar. Então ele coloca ali como forma de pagamento um CDB de um outro banco, um fundo de investimento que ele tinha. Né? Então, essa estrutura complexa que o mercado financeiro cria fez com que o BRB tivesse um problema de patrimônio. Então, o empréstimo, na verdade, o que ele está fazendo é resolver o problema de fluxo de caixa do BRB. Mas o problema de patrimônio, o problema, né, de estrutura patrimonial do BRB, ele ainda não está resolvido. Então, pode ser, segundo alguns economistas, que a gente esteja jogando com a barriga, né? Jogando para frente o problema, e lá na frente isso aí vai estourar de uma forma um pouco pior. Então a gente não tem muita noção ainda de como que vai ficar isso, de como que vai ser esse ajuste. Dentro dessa estrutura, você tem que entender o que a gente chama de regulação prudencial. O próprio Banco Central, ele classifica as instituições brasileiras em escalas de risco e segurança, de S1 até S5. S1 são os maiores e melhores bancos do país, S5 seriam aquelas contas menores, bancos mais arriscados ou bancos que estão com problemas. Quando a gente fala do BRB, o BRB hoje ele é um banco S3, ou seja, ele está numa escala de investimentos muito abaixo de Itaú, Bradesco, Santander, e também está abaixo ali de instituições como Nubank, Sicoob, Sicredi e outras instituições um pouco mais famosas. Só para você ter um pouco de noção do que a gente está falando, nós estamos falando de um banco público que não é considerado um bom investimento. Isso é, de certa forma, um pouco grave, né? Então, é complexa a situação do BRB. Mas também o banco S3 não é um S5, ou seja, a métrica do Banco Central não diz que o banco vai quebrar de certa forma. Então, tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai falar
do BRB. E aí um banco S3, aqui na consultoria, a gente já não recomenda para ativos de CDBs, LCIs e LCAs. O que não quer dizer, de novo, que você não deva comprar dentro de uma estratégia de investimentos, mas particularmente eu ficaria de fora desses ativos nesse momento por conta de todo esse imbróglio e também porque o BRB está colocando aí taxas muito maiores que a média do mercado. Isso já é uma sinalização de risco muito grande. E aí, quando a gente vai falar desse empréstimo de 6,6 bilhões, o que está se passando na mídia, na verdade, é que não tem dinheiro público envolvido nessa transação, mas a verdade não é tão simples assim. Esse empréstimo para recapitalização do BRB, ele na verdade é uma estrutura de fluxo de caixa, como eu mencionei, e ele não resolve a questão patrimonial. Só que para pegar esse dinheiro emprestado, o BRB não bate na porta do FGC e fala: olha, FGC, amigão, meu amigo, né? Como é que você faz aí para me emprestar 6,6 bilhões? Você me manda o Pix, eu assino o contrato, como é que vai ser isso aí? Não. O FGC ele senta, negocia e ele estipula algumas condições para o BRB seguir para que o FGC empreste esse dinheiro. Então, o FGC fala assim: BRB, eu te empresto 6,6 bilhões desde que você cumpra alguns requisitos e me dê algumas garantias de que você vai pagar. No acordo com o Distrito Federal, estipula-se que não haja envolvimento direto da União. O acordo foi firmado pelo STF por ser ali a Corte Suprema, representar o Judiciário e fazer aquela que a gente chama de arbitragem, né, que seria uma negociação extrajudicial entre duas partes. E aí o acordo do STF com o BRB e com o FGC cria o acordo baseado em algumas garantias. E aí as garantias que temos ali é que o Distrito Federal, ou seja, o governo do Distrito Federal, ele vai oferecer recursos do que a gente chama de fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. Isso aqui entra como garantia do empréstimo, mas isso aqui é necessariamente dinheiro público. Então a gente tem sim dinheiro público envolvido nessa transação do BRB, mesmo que não seja usado o dinheiro público para pagar esse empréstimo. Então olha só, o BRB ele pega esses 6,6 bilhões de reais, faz as operações dele lá, funciona como banco, vai gerar empréstimo, vai emitir cartão, vai fazer financiamento, vai fazer todo o serviço bancário que ele tem que fazer, e desse serviço bancário ele vai tirar um lucro, e esse lucro ele vai pagar esse empréstimo do FGC. É assim que funciona a operação de crédito. Agora, se o BRB não gerar lucro e não conseguir pagar esse empréstimo, entra como garantia desse empréstimo o dinheiro público. Então tem que tomar cuidado, porque a gente tem sim o nosso pagador de última instância, que é o Brasil, o Estado brasileiro, a União, envolvido nessa estrutura através do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Esses fundos eles são compostos principalmente por parte da arrecadação com imposto de renda e parte de arrecadação com imposto de produtos industrializados, que a gente chama de IPI, que esses fundos eles são usados para a gente mais ou menos evitar distorções. Então, um estado tem muita indústria e o outro não tem. Então, esses fundos eles servem para meio que tentar balancear a economia brasileira. Ao longo do tempo isso deu muito errado, mas enfim, isso seria um papo para um outro vídeo, até uma análise um pouco mais técnica da economia. Então, dito tudo isso, o que o BRB tem hoje? O BRB tem fluxo de caixa e problemas de patrimônio. É exatamente essa estrutura e nós não temos ainda acesso público aos resultados do BRB. O BRB deve ter apresentado no dia 29, né, os resultados para o Banco Central, mas ainda não são resultados públicos. Então a gente não sabe como é que está o balanço da instituição, como é que ficou após esse caso do Banco Master, e a partir disso a gente teria mais informações para tomar uma decisão mais embasada nos dados emitidos pelo próprio banco. Que a gente tem hoje, na verdade, são notícias, e esse processo de eu acho que, eu tenho uma percepção de que, né? Então isso é um pouco mais complicado. Dentro dessa estrutura, o que você tem que fazer? Se você não tem CDBs, LCIs e LCAs do BRB, eu não recomendo que você compre. Você vai ver lá uma taxa muito legal, mas eu ainda não recomendo que você faça a compra desses ativos, porque a incerteza ela é muito grande. Como se você estivesse emprestando dinheiro para alguém que você não sabe que vai te pagar. Ah, Pedro, mas e o FGC? O FGC não cobre CDBs, LCs e SAs? O FGC cobre esses ativos, mas o FGC já teve que pagar o Will Bank, já teve que pagar Banco Master, já teve que pagar, enfim, outros bancos que quebraram. O FGC já ofereceu esse empréstimo para o BRB. Então, assim, o FGC ele está sendo muito utilizado. E como eu costumo sempre falar, o FGC não é infinito. Não estou dizendo que o FGC tem problemas, porque ele não tem problemas hoje, o FGC. Mas o dinheiro acaba em algum momento. Se a gente tiver mais alguns problemas mais adiante, que também não está descartado, o FGC ele vai ficar em maus lençóis, né? Então a gente vai ter que analisar isso dentro de uma estrutura em que o FGC ele não vai ser um argumento para você comprar CDBs, LCs e LCAs nesse caso, e na verdade não deveria ser um argumento nunca, né? Você, vou comprar um ativo ruim porque eu tenho o FGC. Nunca faça isso, que vai dar problema em algum momento. Se você tem CDBs, LCIs e LCAs do BRB nesse momento, o que eu fiz com a carteira dos meus clientes? Vencimentos mais curtos, aí até o final de 2026, início de 2027, faz sentido você tentar fazer um resgate antecipado.
você vai tomar um deságio, você vai ter um desconto nos seus valores, mas esse desconto vai tirar da sua carteira um risco muito grande que você está correndo hoje. Então você pode analisar o quanto que você vai ter de desconto nesses ativos do BRB que você está comprado hoje, e a partir disso você busca novas teses de investimento. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre, por exemplo, o tesouro pré-fixado a 14%. Será que vale a pena você daqui a pouco vender o seu CDB do BRB e comprar um ativo pré-fixado em 14% garantido pelo governo federal? De repente é uma saída. Eu vou deixar o vídeo aqui para você dar uma olhada nos cards. Também, se você tem um vencimento mais longo, aí falando de 2028, 2029, 2030, aí o seu deságio vai ser muito maior. Nesse caso específico, vai muito do depende, tá? Então, assim, eu acho muito difícil que você consiga ter boas cotações para esses ativos de vencimentos mais longos. Então, nesse caso, sim, você teria que segurar o seu CDB, sua LCI, sua LCA, de vencimento mais longo para um prazo maior, e a partir disso você esperar ou a situação do BRB se resolver, ou ainda o banco realmente entrar em liquidação e você receber via FGC, se isso porventura for acontecer em algum momento. Acredito ainda que não, mas né, não está descartado, porque a gente não tem a certeza de que o banco tem problemas de solvência, mas a gente também não descarta essa possibilidade. Mas o ponto importante é que se você tem CDBs, você tem que tomar muito cuidado, tá? O CDB, ele ficou muito conhecido com aquela coisa de a farra dos investimentos. Pode comprar que se der problema, o FGC vai pagar e tá tudo certo. Cara, não faz merda, calma, né? Você tem que entender o porquê que o banco está te entregando taxas maiores. Hoje, por exemplo, a gente tem o Banco Original entregando taxas maiores do que o mercado, né? Então, por que que o Banco Original entrega uma taxa maior? Por exemplo, com um CDB, uma LCI, uma LCA do Sicredi. Pô, você tem que entender isso. Você tem que ir lá no balanço do Banco Original e entender o que está acontecendo. Por que que o PicPay entrega taxas maiores do que outros bancos? Você tem que ir lá no balanço do PicPay e entender o que está acontecendo. Por que que o Banco Pan entrega taxas menores do que bancos de mesmo tamanho, por exemplo? Você tem que entender qual é a estrutura do Banco Pan. E a partir disso, você também tem que estudar os ativos de renda fixa. Então, quando a gente fala de CDB, LCI e LCA, de certa forma, é a mesma regra da renda variável. Você tem que ir lá estudar a empresa para onde você está emprestando dinheiro. Se você não quiser fazer isso, eu já expliquei para você que você tem que usar alguns outros produtos. Eu vou deixar o vídeo no card onde eu falo o que você tem que fazer se você não quer mais ter CDBs e correr esse risco. Mas também você pode contar com a minha consultoria para a gente montar um portfólio que seja exclusivo para você, personalizado para você, e com isso você ter um investimento de longo prazo muito maior e muito melhor do que você está tendo hoje. Eu vou deixar o link na descrição para você falar diretamente comigo. Aí já são mais de 500 planejamentos financeiros feitos, e a partir disso você vai contar com a minha consultoria, atendimento personalizado, carteiras especializadas para você, e com isso você vai ter um investimento muito melhor ao longo do tempo. Então toma muito cuidado com todo e qualquer ativo de renda fixa que você for comprar. Se você tem ativos do BRB, toma mais cuidado ainda, e eu vejo você no próximo vídeo que está aí na tela.